Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. E hoje vamos falar sobre: é mania ou é toque? Qual a diferença dos dois? E se você não é inscrito, se inscreva. Se você não segue as minhas páginas na rede social, dê uma seguida lá. Não se esqueça de deixar um like, comentar e compartilhar. Simbora pro vídeo. Olha só. Quando nós falamos de mania, nós tendemos a ter um costume de achar de uma maneira muito errada o significado da palavra mania. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que sempre bate o pé antes de entrar em casa, em qualquer lugar, mesmo que não esteja sujo. Uma pessoa que tem o costume de lavar as mãos, por exemplo. Saiu de casa, chegou em algum lugar, tem que lavar as mãos. Em casa também tem que lavar as mãos. Nós tendemos a achar que isso é mania, mas na verdade não é. Mania é um termo que vem do grego, que significa loucura. Quando nós vamos olhar por esse rapazinho daqui, ó, DSM, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, mania é um quadro que nós observamos, em especial, no que nós conhecemos como o transtorno afetivo bipolar, onde temos quadros de mania e de depressão. Mas sobre esse transtorno, falarei em outro vídeo, ok? Então, a mania, ela traz geralmente um quadro de euforia nesse sujeito. Então, o sujeito que está na mania, ele é mais eufórico, ele é mais loquaz, ou seja, ele fala mais, ele está mais empolgado, ele tem muita energia sexual, ele tem muita disposição. Aí a gente vai ter também quadros relacionados à insônia. Esse sujeito também, ele vai ter uma energia que chega a ser até constrangedora para as pessoas que estão ao redor dele. Ele vai estar sempre muito proativo, mas ele também vai ter um pouco de perda da sua razão. Em que sentido? Ele não vai pensar muito bem antes de fazer determinadas coisas. E aí ele pode até fazer algumas coisas que não sejam muito seguras para a vida dele. Ele pode cair em um estado de jogos, por exemplo, de jogo patológico, e vai, e aposta, e perde. Também encontro com a bebida, com drogas. Então esse sujeito sair com diversos parceiros sexuais. A mania, ela está caracterizada como um alto nível de energia e as consequências que esse alto nível de energia traz para o sujeito, que na maioria das vezes não é positivo, certo? Então, quando nós falamos de mania, nós falamos em um sujeito eufórico, nós falamos em um sujeito com a fala muitas vezes acelerada, com muita fala, para além disso também com pensamentos acelerados, comportamentos impulsivos e tendência a comportamentos não muito seguros e, de certa forma, irracionais, porque se fosse um pouco pensado antes, saberia que não daria certo. Então, quando nós falamos em mania, nós não falamos de um comportamento que nós tendemos a repetir, mas falamos nesse quadro que eu citei agora. Todos nós temos algum tipo de ritual. Quando eu vou para uma entrevista de emprego, quando eu vou palestrar, quando eu vou dar aula, por exemplo, todos nós temos um ritual. Esse ritual, ele serve para nos acalmar, porque ele baixa a nossa ansiedade, trazendo uma certa familiaridade que antecede aquela determinada situação. Isso baixa a ansiedade e nos prepara, de certa forma, para enfrentar aquilo que nós ansiamos. Mas quando nós falamos de toque ou transtorno obsessivo compulsivo, é diferente. O transtorno obsessivo compulsivo, vulgo toque, ele tem como característica obsessão e compulsão. Vamos agora falar sobre o que é um e o que é o outro. Obsessão
são pensamentos repetitivos, pensamentos obsessivos. É quando o sujeito tem um pensamento que ele é recorrente e angustiante, causa angústia nesse sujeito, porque é um pensamento que está ali, ó, pá, pá, pá. Vamos supor, pegando esse quadro que nós saímos agora da pandemia, aliás, que estamos saindo ainda. Então, muitas pessoas tiveram um transtorno obsessivo compulsivo, principalmente com os rituais vinculados a lavagens de mão, já que eu falei anteriormente, vou trazer o mesmo exemplo. Então, é um pensamento obsessivo que esse sujeito tem. É um pensamento de, se eu não lavar minha mão, eu vou pegar um Covid, eu vou pegar outra doença, então eu necessito lavar minha mão, eu tenho que lavar minha mão, eu saí de casa, preciso de álcool, eu preciso de sabão, minha mão tem que ser lavada, minha mão está contaminada, eu vou pegar uma doença. Esse pensamento repetitivo, angustiante e paralisante é o que nós chamamos de obsessão. Obsessão é sempre um pensamento repetitivo que, por mais que o sujeito tente tirar ele, esse sujeito não consegue, porque ele é persistente, ele é insistente, ele degrada, ele paralisa, ele maltrata esse sujeito. E esse pensamento obsessivo, ele tende a gerar no toque o quê? A compulsão. E a compulsão é a derivação dele, é o comportamento. Se aqui eu penso obsessivamente sobre algo, aqui eu me comporto obsessivamente sobre algo, que é a compulsão. É o comportamento repetitivo. E aí eu crio um ritual. Ao chegar em casa, eu tenho que lavar a mão. Ao comer, eu lavo a mão antes, lavo a mão depois. Se eu pegar no meu celular, tenho que lavar a mão. Se eu sento no sofá porque toquei no sofá, eu tenho que lavar a mão. Porque o pensamento obsessivo vai pegar doença, vai pegar o Covid, vai pegar qualquer outro tipo de doença, vai pegar uma doença nova, um agente patógeno novo. Então esse medo gerado pelo pensamento obsessivo gera no sujeito um ritual, gera no sujeito uma compulsão. Ou seja, um comportamento que se repete, mas é um comportamento que paralisa. Se você tem o costume, que é diferente da mania, que é diferente de um comportamento obsessivo compulsivo, um costume de lavar a mão, então se você chegar em casa, você vai lavar sua mão. Você chegar no ambiente, você vai lavar sua mão. Mas isso é um costume. Isso não vai estar reverberando na sua mente e lhe paralisando, ao ponto de todo momento você ter que lavar a mão. Ou toda vez que você entrar em um lugar, você tem que olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o lado, tocar nas mãos e poder entrar, porque assim vai dar sorte. Isso também é um exemplo de um comportamento obsessivo compulsivo. Sempre vem com a ideia de que se aquele ritual, se aquele comportamento, se aquela compulsão não for realizada, algo vai dar errado. Às vezes a gente coloca isso até pro lado do místico. Então, se não fizer, vai dar errado. Se não fizer, vai dar algum problema na minha vida. Vou adquirir uma doença. Meu dia vai dar errado. Vou ser atropelado. Vou ser assaltado. Então, esse sujeito cria pensamentos e pensamentos que terminam tendo uma certa estrutura lógica para fazer com que esse comportamento compulsivo se manifeste e ele tenha uma certa explicação e plausibilidade na mente do sujeito. Como se trata? Nós necessitamos de uma análise, nós necessitamos desse processo psicoterápico para que o sujeito entenda qual é a raiz desses pensamentos, qual é a angústia que gerou isso, qual é a falta que está gerando essa ansiedade tão grande que os pensamentos se repetem, não largam dele e fazem com que um comportamento o paralise, que a longo prazo pode gerar uma depressão. Então, se entender a origem desse comportamento, entender de onde nasce o teu sintoma, é fazer com que o sintoma cesse. Porque se eu crio novos rituais que sejam socialmente aceitos e saudáveis, eu cesso o meu comportamento, eu cesso a minha compulsão. Eu posso até conseguir cessar os meus pensamentos obsessivos, mas o problema de origem
não vai ser tratado, não vai ser cuidado, não vai ser elaborado, não vai ser visualizado, não vai ser enfrentado, como isso não vai ser realizado, eu vou gerar um novo sintoma, talvez uma nova obsessão, talvez uma nova compulsão, ou talvez outros tipos de sintomas derivados de um trauma, derivados de um recalcamento, de um desejo, de algo que está guardado, de algo que precisa ser trazido à tona, de algo que precisa ser verbalizado, observado através da letra, da linguagem e assim ter um novo significado dentro dos seus significantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente, deixa um likezinho aí, segue nas minhas páginas das redes sociais, comenta e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E desde já, muito obrigado. Valeu, falou e até mais.